Para este momento, então, invocamos sobre nós a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Segundo milagre do pão. Naqueles dias, novamente se juntou uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus, então, chamou os discípulos e disse: Sinto compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Se eu os mandar embora sem comerem, vão desfalecer pelo caminho e alguns vieram de longe. Os discípulos responderam: De onde conseguir aqui, em lugar deserto, pão para saciar tanta gente? Ele perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois, pegou os 7 pães, deu graças, partiu-os e deu aos seus discípulos para que os distribuíssem. E distribuíram à multidão. Tinham também alguns peixinhos. Jesus os abençoou e mandou distribuí-los. Comeram e ficaram saciados. E ainda recolheram 7 cestos, com os pedaços que sobraram. Eram umas 4.000, e então ele os despediu. Palavra da salvação. Glórias a vós, Senhor. Então, um evangelho onde é simples a nossa reflexão, destacando apenas 4 pontinhos. Porque nós vimos aqui que aquele povo, aquela multidão, eles estavam ali já há 3 dias. Imagine a situação. Não existia conforto e, no entanto, quem percebe a necessidade de alimentá-los foi o próprio Jesus. Tudo isso para dizer que Jesus é atento às nossas necessidades. Sejam necessidades básicas, sejam aquelas necessidades mais complexas. Ou aquelas necessidades que nós nem estamos reclamando, nem estamos reivindicando, mas o próprio Jesus vem em nosso socorro. Depois, nós vimos aqui que aquele povo não murmurava. Ou seja, Jesus não estava ouvindo o clamor daquele povo. Mas Jesus tinha e tem sensibilidade. Assim como ele age para conosco. No silêncio do nosso coração, ali na nossa vida ordinária, Jesus está sempre de olhos atentos e vem nos socorrer. Depois nós vimos que Jesus, ele se interessou por aquele povo e o interesse dele era saciá-los. Pelo que lemos no Evangelho, era uma fome de pão, mas de pão material. Mas o povo tinha tanta fome, tanta sede de Deus, que eles permaneceram ali. E Jesus os sacia. E aqui nós vimos no Evangelho
que como eles estavam num lugar deserto, sem lugar para lançar mão de alimentos, mas Jesus pega o que tinha ali no momento, que eram apenas 7 pães e alguns peixinhos. Ou seja, nós vimos aqui o poder das mãos de Jesus sobre aquele alimento, e o que era pouco de repente se transforma em tanto que chega a sobrar. Nós vimos aqui que sobraram 7 cestos. Nós vimos também que tinha 7 pães. E isso nos chama a atenção para o número 7. 7 na Bíblia é o número da perfeição. É perfeito quando nós estamos unidos em comunidade e com fé. Unidos em comunidade, unidos a Jesus, em Jesus e com fé. Tudo se prospera, tudo rende, tudo acontece, porque Jesus é o doador do pão. Jesus é o doador dos milagres. Então, hoje, dia 10 de fevereiro de 2024, que seja hoje o dia da bênção, o dia da prosperidade, o dia do milagre na nossa vida. Que nós, então, estejamos sempre unidos em oração. Hoje, sábado, dedicado à Nossa Senhora, ela sim que foi a mulher que viveu em comunidade e viveu com Jesus. Jesus foi o doador de bênçãos, de dons na vida de Nossa Senhora. E assim Ele quer ser na minha vida e na sua. Tenhamos fé, tenhamos força, tenhamos coragem. Seja qual for a nossa necessidade, Jesus está ao nosso lado. Então, sobre mim, sobre você, sobre nossos irmãos enlutados, a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e que o Senhor nos guarde e nos proteja. Amém.